Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais essa aula aqui do Discipulado para o Evangelho Negociável. Muito prazer, meu nome é Marco Sico, talvez você já me conheça, mas me apresento novamente aqui. Hoje o tema dessa aula se chama O que significa ter fé? Pode parecer uma pergunta um tanto quanto batida e talvez você já até tenha uma resposta para si mesmo, mas acredito que essa resposta ela vale ser revisitada, primeiro porque a Bíblia nos ensina algumas coisas sobre a fé, e segundo, quais são os desdobramentos que essa fé tem na sua vida prática, né? O que essa fé que você diz que tem ou que conhece faz de prático na sua vida. Então são estas coisas que nesta aula aqui nós vamos tentar responder e encontrar um caminho para que juntos nós possamos meditar na palavra e acharmos um bom caminho a ser seguido. Muito bem, nós vamos então entender o que é que significa ter a fé e depois de entender isso, nós vamos ver o impacto que a fé vai produzir no nosso caráter, nos nossos relacionamentos, no nosso amor por Deus, no nosso desejo por conhecer mais a palavra de Deus, né, no nosso prazer de louvar a Deus e no nosso desejo de se encontrar com outros cristãos, né, ou vivenciar o ambiente de igreja, assim por dizer, que a igreja é esse encontro, né, de cristãos e pessoas que estão ali com um único propósito e objetivo, que é cultuar a Deus juntos. Então vamos lá. Primeiro a pergunta, né, crucial, que é a pergunta dessa aula, né, o que é que significa ter fé? Posso garantir para vocês que esse é o maior dilema da vida de muitos cristãos, porque as pessoas elas tentam definir o que é a fé. Em qual sentido? Né? Para alguns a fé é um sentimento de crença. Né? Eu sinto a fé, eu sinto que creio. Ok, eu não estou desmerecendo quem diz isso, e também não estou dizendo que isso está totalmente errado. Né? Porém, muitas pessoas não conseguem acreditar naquilo que não se vê. E aí é que o dilema ele começa a acontecer. Uns sentem, outros não acreditam no que vem, outros têm um pouco dos dois, ou nenhum dos dois. Né? Partindo de tudo aquilo que nós já falamos aqui sobre razões históricas da Bíblia, por que nós deveríamos acreditar em Jesus, a primeira questão de ter fé, eu entendo sim, que é crer em Deus incondicionalmente. Então eu preciso, a minha definição de fé é acreditar em Deus não importa o que esteja acontecendo. Eu não preciso de uma razão para crer em Deus. Eu sei que Ele é Deus e isto já deveria ser o suficiente para crer nele. Porém, a fé também é algo que vem dele. E isso está claríssimo na Bíblia. E este pode ser então, vamos assim dizer, um pontapé inicial para a nossa caminhada nessa videoaula aqui, dizendo o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isto o quê? A salvação e a fé, o processo, né? Isto que seria a salvação que vem pela fé, não vem de nós, vem de Deus para nós. Então, se a fé chegou até nós, nós podemos nos alegrar, por quê? Porque assim Deus determinou que fosse. Então, se você tem fé, e esse é o pontapé inicial, não importa qual é a definição exata que você tenha, você sabe que para você sentir o que você sente e para você ter uma crença incondicional em Deus, não importa o que está acontecendo, isto veio de Deus para você. Este sim é um grande presente que Deus realmente deu para quem Ele chamou para crer nele. Isso é uma grande bênção. Né? O homem por si só, como já comentei em outras aulas, morto pelo pecado, não consegue dar um passo em direção a Deus. Então, se nós um dia falamos, Jesus, eu te aceito, e aquilo entrou no seu coração, você fique tranquilo. Não foi você que aceitou Jesus, foi a fé que Deus enviou ao seu coração para que você pudesse dizer que estava aceitando Ele. Na verdade, quem aceitou você foi Deus, não foi você que o aceitou. E aí você precisa entender isso e ser maduro para lidar com isso. Ok? Diz a palavra de Deus também, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29. Jesus ele dá uma confrontada lá em Tomé e diz o seguinte, Tomé, porque me viste, acreditaste? E ele pergunta isso. Bem-aventurado os que não me viram e creram. Creiam em Jesus, o Filho de Deus. João capítulo 20, versículo 29. E aí eu já começo então a fazer essas inferências com você.
Eu sou um desses bem-aventurados que não vi, mas acredito. Você também é um desses bem-aventurados que não viu Jesus literalmente e você acredita. E a fé, por vezes, não tem sentido com aquela experiência mística, né? Tem pessoas que falam para mim, às vezes eu vou orar, eu sinto aquele arrepio. Eu não estou invalidando essa experiência. O que eu estou dizendo é que isto não é via de regra. Porque às vezes tem tudo a ver com isso. Você tem razões para não acreditar, mas você permanece acreditando porque foi um dom que Deus te deu de acreditar e você continua. Então a fé realmente passa por essa questão da crença incondicional, mas quando nós temos a consciência que ela veio de Deus para nós, é porque ela tem que ter ela tem que reverberar alguma coisa na nossa vida. Por qual razão Deus estaria dando o dom da fé para você se isto não tivesse sendo manifesto em todas as áreas da sua vida? E é por isso que a fé ela faz sentido quando nós acreditamos e quando nós andamos de acordo com o que acreditamos. Então, a fé é isso, é esse conglomerado de crer em Deus incondicionalmente, mesmo que as coisas estejam dando errado, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não tenha nenhuma experiência mística, né? Eu estou aqui orando, eu não senti nada. É possível continuar acreditando em Deus sem sentir nada. Porque o próprio se manter crendo é uma dádiva do Senhor. E isso é a fé, ok? Muito bem, partindo disso, né, já entendemos que a fé é crer sem ver. É possível então nós vermos Jesus fisicamente hoje? Olha, a não ser que ele apareça para você. Eu não conheço ninguém, nunca apareceu fisicamente para mim. Mas quando nós olhamos para a nossa caminhada cristã, e quando nós adentramos, quando saímos daquele ambiente de sermos um membro que vai numa igreja e fica num banco e não faz mais nada, quando nós saímos desse campo para servir as pessoas, seja lá a posição que se tenha, você começa a olhar Jesus sendo manifesto na vida de muitas pessoas. Então, eu nunca vi Jesus fisicamente. É o caso de Tomé, né? Tomé acreditou porque viu, né, as marcas de Jesus, então acreditou que era ele que estava ali ressurreto. Eu não vi isso, mas eu vi muitas pessoas sendo transformadas pelo Evangelho ao longo da caminhada. Eu vi muitas coisas que mudaram dentro de mim e é um tipo de mudança que somente por um milagre poderiam ter sido feitas. E eu reconheço, admito, não sou suficiente em mim mesmo, eu preciso de Deus. Não fosse por Ele, eu seria um monte de pecado e lixo muito pior do que eu pudesse imaginar. Eu não vi Jesus pessoalmente, mas o dom da fé esteve em mim, está em mim, foi dado por Deus, e o fato de eu não vê-lo pessoalmente não anula o que ele disse na Bíblia, o que ele fez e o que ele faz e o que ele continuará fazendo ao longo do tempo. Muito bem. A partir então dessas inferências que nós fizemos, aonde é que a fé vai começar a fazer sentido? Né? Nós colocamos no início da aula, né? Qual é o impacto que a fé iria produzir, seja no nosso caráter, nos nossos relacionamentos. Então nós vamos pontuar um a um desses tópicos e entender o que é que a fé deveria, em tese, fazer nas nossas vidas e nas nuances das nossas vidas. Né? Então vamos lá, em primeiro lugar. Eu entendi o que é fé, eu tenho a fé, eu entendi que a fé é andar de acordo com o que se crê também. Muito bem, no meu caráter, o que a fé tem que fazer no meu caráter? Né? Transformação. A transformação ela tem que passar por uma revisão muito realista nossa, termos a consciência do pecado e das coisas erradas que nós fazemos e estarmos abertos o suficiente e submissos também à palavra de Deus para que sejamos transformados. Né? Então eu entendo que no caráter, né, é aquela profunda consciência de que cremos em Deus, nós colocamos tudo em questão, menos o Evangelho. Colocamos os nossos valores em questão, os nossos achismos, os nossos egoísmos, né? Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que parte de mim, que eu tenho às vezes por um valor absoluto, porque foi essa a criação que eu recebi, tudo isso é colocado diante de Deus. Senhor, isso está certo? Eu aprendi assim, essa é a herança de um ensino que eu recebi do meu pai por um valor X. Este valor está correto? É isto que o Senhor faria? A Bíblia me fala o que sobre esse tipo de conduta? É isso. No nosso caráter é isso. E buscar um exemplo prático para a nossa vida em termos de caráter, o exemplo prático chama-se Jesus Cristo. A Bíblia fala e muito, nós falamos já em outra aula sobre isso, sobre Jesus, quem ele é, sobre o caráter de Cristo manifesto, que é a evidência de que ele e o Pai eram apenas um. E aí você vai virar para mim, Marco, eu tenho que ser como Cristo? Sim, esse é o nosso alvo. Pode ser que você vai passar a vida inteira sem conseguir, como eu até hoje não consegui também. Mas o fato de eu não ter conseguido, e pode ser que eu também não consiga até chegar
no último dia da minha vida, eu não sei se eu vou ter conseguido. Isso não me dá o direito de não percorrer e buscar isso. Então, é muito comum você ouvir esse tipo de argumento. Mas eu nunca vou ser igual a Cristo, então tá tudo bem, eu vou ficar assim mesmo. Você está errado. Você tem um alvo a ser seguido. Você tem alguém para você ser o teu exemplo. A tua obrigação moral é buscar isso. Se você vai conseguir, se você vai tropeçar no meio do caminho, como muitos, como eu, como muitos já fazem, é outros 500. A questão é, você precisa buscar ter o caráter de Cristo, sim. Você tem que ser responsável por isso e não se esconder atrás, né, da falsidade e da falta de caráter. Né? Não vou fazer porque eu prefiro ser honesto. Ser honesto, claro que você tem que ser honesto, chegar diante de Deus, Senhor, eu não estou conseguindo, mas continuar buscando melhorar e não simplesmente chutar, né, o pau da barraca como muitos fazem. Ok? Muito bem. Ter fé, o que implica ter fé nos nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos, que eu procuro sempre listar nos meus exemplos, seriam a família, né, o trabalho, né, o meu envolvimento com alguma igreja local. Significa essencialmente entender qual é o nosso papel em cada um desses contextos que nós estamos inseridos. Né? Então, se você é casado, você sabe que você tem que ter um papel, um homem casado tem que ter um papel de ser o provedor do lar, né? Não só um provedor financeiro, mas alguém que cuida da tua esposa, do teu filho, das suas filhas. Você que é uma mulher que é casada, você tem que saber qual é o teu papel dentro de casa. O teu papel é ser a mulher que ajuda o teu marido, né, que está junto com ele, que está do lado dele, apoiando ele a tomar as melhores decisões, ser uma boa mãe, se desdobrar 1000 vezes, porque o trabalho de uma mulher não é fácil, isso é comum. Mas fazer isso pela consciência de ter a fé. Né? Eu tenho fé, então eu entendo que eu tenho um papel a ser desenvolvido. Então eu tenho um papel de pai, eu tenho um papel de pastor, eu tenho um papel no meu trabalho como chefe ou como um subordinado, eu tenho um papel nessa sociedade, o que eu posso fazer que seja produtivo para a sociedade, né, para que eu saia do meu egoísmo, eu tenho um papel a ser desempenhado. E este papel, ele não deve ser enfrentado como um papel teatral, né, aquela coisa, não, eu me transvisto de um personagem, eu incorporo uma personagem, e aquilo é o que eu faço lá, mas não é aquilo que eu sou. Está errado. Ter fé é o caminho inverso. Você é um cristão e justamente por ter fé e por entender o que é a fé e como a fé deve ser manifesta nas suas vidas nas áreas das suas vidas, é que vocês fazem as coisas. Então você vê que o caminho é totalmente diferente. É um convite real a uma vida além de superficialidades. Não se trata de você encenar, se trata de ser. E isto está intimamente ligado à fé. No nosso amor por Deus, qual é o impacto que a fé tem que ter no nosso amor por Deus? Né? Romanos 10, versículo 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Né? Em outras versões vai dizer que vem pela palavra de Deus. O nosso amor por Deus, né, a nossa busca em conhecer mais a palavra de Deus, o nosso anseio de servir a Deus com eficiência, é um dos caminhos grandiosos para exercitarmos a fé que nós dizemos que nós professamos. Esse exercício ele pode acontecer, seja num projeto que você faça, na sua igreja local, e pasme você, parece que é uma coisa de outro mundo que eu vou falar, a igreja não tem pessoas perfeitas. Você vai encontrar pessoas que são problemáticas, que têm dificuldades, e você convivendo com ela como cristão, é uma ótima oportunidade que você tem para experimentar o que Jesus experimentava com os seus discípulos. Ele falava, parece que para alguns entrava aqui e saía aqui. Dentro da igreja você vai encontrar esse tipo de gente também. Você vai encontrar pessoas dentro da igreja que não gostam de você. Isso é normal. Não vá para a igreja pensando que o céu já está lá, porque não está. A igreja é um celeiro de pecadores como eu, como você, com problemas distintos do meu, ou parecidos, com deformidades de caráter e de alma, tanto quanto as minhas e as suas, e que estão lá para buscar uma palavra, porque pela fé, né, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus para se tornar cristãos mais autênticos. E você tem que ter paciência com eles primeiro, porque você não é melhor do que ninguém. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que ele era o pior dos pecadores. Se você fosse talvez honesto consigo mesmo, você saberia que você não merecia estar lá. Mas se você está, se a fé chegou até você, é porque Deus quis que assim fosse. E isto deveria ser sim o norte da tua caminhada cristã, na nossa busca e no nosso desenvolvimento, né, no nosso amor por Deus, que está intimamente em servir. Eu amo a Deus, mas eu não quero servir a igreja. Não tem sentido isso, porque foi justamente por esta igreja que ele morreu.
Qual é a lógica que há em falar que se ama a Deus e não querer estar envolvido com algum tipo de igreja? Não há sentido. Tá? E aqui eu não estou defendendo a igreja como instituição, eu estou defendendo o ajuntamento de pessoas, porque a igreja são pessoas. Muito bem, como a nossa fé vai interferir e vai impactar no nosso desejo pela palavra, né? Romanos 10:17, como eu li já para vocês aqui. Precisamos ler mais a palavra de Deus para quê? Para ter mais fé, para conhecermos mais a Deus, já falamos isso em outra aula. Mas a fé deveria minimamente alimentar o nosso tempo em prioridade, porque eu ainda ouço muitas pessoas falando que não tem tempo de ler a Bíblia. Tem tempo de ficar 12 horas no Facebook, tem tempo de ficar o dia inteiro tweetando um monte de idiotice no Twitter, tem tempo de ficar curtindo fotos de mulheres seminuas no Instagram, mas não consegue ler a Bíblia. Isso é comum. E não deveria ser comum. Então, quando nós caminhamos com a nossa fé, nós deveríamos colocar tudo isso em questão. Né? Como a nossa fé afeta o nosso prazer de louvar a Deus. E louvar a Deus não é só no momento que se está reunido como igreja. Louvar a Deus no nosso cotidiano, na nossa vida. Que tudo que nós façamos seja uma expressão de louvor a Deus. Senhor, eu quero ser o melhor funcionário, porque isto vai engrandecer o teu nome. Senhor, eu quero ser um melhor vizinho, porque isto vai engrandecer o teu nome. Eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser um melhor filho, porque tudo isto engrandece, glorifica o teu nome. Eu quero ser um exemplo de pessoa porque eu creio em ti. E as pessoas precisam ver em mim a transformação. E não faço isso motivado pelo que as pessoas vão ver. Eu quero ser porque eu preciso ser mais parecido contigo. Este deveria ser o sentido e direção da nossa fé. E o nosso desejo de se encontrar com outros cristãos, né? O desejo de servir. A igreja é um ambiente de servir. A igreja não eu sei que hoje a religiosidade, né, a cristandade, parte da cristandade, traduz uma vida em igreja nesse sentido. Chega, trabalha a semana inteira, faz tudo a semana inteira, chega no domingo, vai na igreja, senta, lê uma meia dúzia de versículos, ou dependendo do lugar que se vai. Ela fecha a Bíblia dela, ela só vai abrir no outro domingo, ela vai para casa com aquela sensação de dever cumprido, mas ela não serviu ninguém. Essa pessoa não teve a coragem de virar para a pessoa que está do lado e perguntar se aquela pessoa tinha que comer, por exemplo, se ela precisava de alguma ajuda. E isso está intimamente ligado com a nossa fé. Se você olha para o livro de Atos, você vai ver que os irmãos da igreja primitiva eles tinham tudo em comum. Você vai perceber que ali naquele momento em que a igreja estava crescendo, ninguém passava fome. Por quê? Porque aquele que tinha de mais dividia com o que tinha de menos. E claramente, não tinham vagabundos, porque os vagabundos já eram tratados na palavra, né? Paulo disse, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então todo mundo cooperava, todo mundo se ajudava, e claro que hoje na nossa sociedade, do meio que nós vivemos, isso é muito difícil de acontecer, mas no ambiente de igreja, você pode sim servir uma pessoa, você pode ouvir uma pessoa que está com o coração angustiado, você pode perguntar se essa pessoa está precisando de alguma ajuda. E não digo apenas ajuda financeira. Você precisa de alguém que vá no mercado para você fazer compras. Você precisa que eu te ajude a fazer alguma coisa dentro da sua casa. A verdade é que nós deveríamos usar a fé no sentido de ser maior do que as nossas melhores desculpas. Essa é a grande verdade. Quando eu falo de envolvimento com uma igreja, você vai colocar N desculpas suas. Olha, eu já fui maltratado, eu já sofri, eu também. Já falaram mal de mim também. Acontece. Mas eu não estou ali para ser aceito pelas pessoas em si mesmo. Eu estou ali porque eu entendi que a fé faz sentido quando eu me reúno com os meus irmãos em Cristo e que ali não tem pessoas perfeitas, assim como eu também não sou perfeito. E é assim que nós deveríamos fazer com que a fé reverberasse em todas as áreas da nossa vida, dando sentido, dando direção, dando os vetores, né? Olha, como é que eu caminho por essa situação? Pela fé que eu recebi de Deus, o que a Bíblia me ensina em como eu devo me conduzir? Quais são as omissões que eu tenho que abandonar? E é isto que a fé trata. A fé é crer naquilo que não se vê, mas também andar de acordo com o que se crê. Minha pergunta, que vai ficar para você hoje então, o que é que você crê? Em que você tem fé? Porque se você tem fé em Jesus Cristo, e eu acredito que tenha, estas coisas que eu citei aqui são mínimas, são as mais básicas nas quais a fé deve soar na sua vida. E eu espero muito que você faça essa análise, que você revisite esses pontos e que você não se omita mais para viver de fato uma vida com fé. Tudo bem?
Então, nessa aula aqui, nós definimos, né, o que é fé, que é o acreditar. Entendemos que a fé vem de Deus, conforme Efésios 2:8. Sabemos que então fomos agraciados pelo dom da fé. E entendemos quais são os pontos em que a fé deve reverberar na nossa vida, no nosso caráter, relacionamentos, né, no nosso amor por Deus, no nosso prazer em glorificar a Deus, né, louvar a Deus, e no nosso desejo de se encontrar com outros cristãos e em ser igreja. Ok? Fico com esse meu melhor desejo de abraço para vocês, né, de futuras aulas que nós vamos fazer. E eu te encontro nos próximos temas. Um grande abraço.